Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estou de volta, eu sou Carla Fiorito, jornalista, mestre de cerimônias, e vim agora aqui para um papo de extrema importância, como não podia ser diferente, né, na busca por um futuro zero carbono. A gente vai falar agora sobre resíduos, a revolução pela consciência. Muito bem, a gente vai conhecer ações que servem de estímulo para a adoção de novas fontes de energia, como melhorar produtos e serviços e, consequentemente, trazer benefícios ao meio ambiente e a nós mesmos, não é? Vamos dar um mergulho no conceito da economia circular e entender mais sobre que atitudes a gente pode tomar no dia a dia como cidadãos e como profissionais para viver de forma mais equilibrada. Falando em mergulho, a observar os oceanos, quais as consequências do nosso comportamento pouco consciente em relação à produção exagerada de resíduos ao longo dos últimos muitos anos, né? O que esse comportamento está nos mostrando aí dentro dos oceanos? O que isso causa na saúde do planeta, na saúde dos animais e na nossa própria saúde? A verdade é que essa hora aqui vai ser pouca, porque a gente tem muita reflexão. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais. São eles: Guilherme Bramer, CEO da Bumera. Bem-vindo, Gui. Também Ricardo Bonfim, Head de Economia Circular da Enel. Bem-vindo, Ricardo. Com a gente também Marcelo Rodrigues, Head de Negócios e Inovação da Unicoba. Bem-vindo, Marcelo. David Sherman, CEO da Voz dos Oceanos. Bem-vindo, David. E remotamente participam com a gente o Pedro Assunção, que é cofundador da Urca Energia. Pedro, super bem-vindo. E a gente vai ter também uma parceria aqui, uma apresentação da apresentadora e médica Karina Oliani. Bem-vinda, Karina. Bom, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, muito prazer. Muito obrigada por terem aceitado esse convite, estarem aqui com a gente. Eu gostaria de fazer uma primeira rodada contextualizando as empresas que vocês representam, de que forma elas trabalham pela sustentabilidade, pela redução das emissões de carbono e pelos recursos renováveis. Gui, eu quero começar por você. Queria que você explicasse para a gente o que é exatamente a Bumera, como é que ela atua dentro do conceito de economia circular. Bem-vindo. Legal, muito obrigado pelo convite. Bom, a Bumera é uma empresa brasileira, eu fundei há 10 anos. Ela é fundamentalmente uma empresa de economia circular na prática. A gente trabalha na transformação de resíduos e tentando realmente acelerar a migração de uma economia linear, que é aquela que pensa extração de recursos, fabricação de produto e descarte, para uma economia circular, onde você repensa que tudo é matéria, então é possível ser transformado. Só que a gente não faz isso só com tecnologia, não é só comprar máquina, não é só usar cientistas, a gente faz isso de forma social também, trabalhando com um exército de cooperativas de catadores no Brasil, que são nossos parceiros de negócio hoje, que são as pessoas que realmente vão buscar esse resíduo onde eles estão, espalhados em cada cantinho do Brasil, e isso vira matéria-prima nas nossas fábricas. Então, o nosso grande mote é isso, é acreditar que tudo é matéria e possível de ser transformado, tudo tem a sua propriedade físico-química, tudo tem sua forma de fazer produtos, e a gente acredita que é possível fazer diferente. E a gente usa muito o conceito de economia aberta, de inovação aberta,
onde eu pego universidades, por exemplo, com alunos que às vezes não podem pagar uma faculdade, a gente banca a bolsa para que eles possam pensar junto com a gente. Isso aconteceu agora num projeto de fraldas sujas, onde a gente usou uma aluna com 4 professores, especialistas em cada coisa, e saiu uma patente de reciclar a fralda suja para virar produtos, como, por exemplo, mesas de escolas e banquinhos para escolas públicas, por exemplo. Então, isso, obviamente, é um pontinho no iceberg. Hoje a gente tem fábricas, hoje a gente trabalha com muita escala de produto. O foco principal é o plástico. A gente trabalha com outros materiais, mas muito mais conectando a indústria do papel, do aço e outros materiais direto nas cooperativas, para que as cooperativas tenham um ganho maior e as indústrias tenham acesso à matéria-prima mais triado, melhor. E no plástico, não. O plástico a gente verticalizou e realmente a gente acredita que é possível fazer uma transformação nesse tipo de produto. Está tão combatido no mundo, virou o vilão da sociedade, mas ele veio para a sociedade com o intuito de melhorar a nossa experiência com várias coisas. A questão é que ele é tão bom e tão fácil de usar que ele foi para produtos que talvez não necessitem deles. Eu tenho certeza que quem vai discutir sobre isso. E eu dou um exemplo clássico da pazinha de café, né? Aquela pazinha plástica de café que demora alguns milhões de anos para o planeta nos dar o petróleo, a gente transforma isso em polímero, isso vai para uma fábrica para injetar, chega no nosso copinho com café, você faz 1, 2 e joga fora e nunca mais vai ver essa pazinha em algum lugar, eles vão achar no oceano. Então essas coisas que não tem lógica, que a gente fica combatendo todos os dias com os clientes que a gente atua, são mais de 500 clientes que a gente atua hoje, pequenos, startups, gigantes, e aqui tem muito que é possível fazer diferente, mas usando formas de pensamento, que é mudança de forma de pensar, que é muito mais difícil do que inventar tecnologia. Pensar diferente a indústria, fazer produtos que não abrem mão de lucro, não abrem mão de experiência, não abrem mão de qualidade, é mais difícil do que você inventar tecnologia em Harvard, em MIT, etc. Né? Então, como é que a gente coloca na mesa mentes brilhantes que consigam, com o mesmo objetivo de resolver um problema complexo, que é o problema de resíduo, criar ideias maravilhosas como essa da fralda, por exemplo, que surgiu de uma ideia de uma aluna de uma universidade brasileira que não tinha dinheiro para pagar mensalidade, que a gente bancou a bolsa, e da ideia dela que surgiu um potencial enorme de tentar minimizar o impacto de um resíduo que hoje é 3% do lixo mundial. Então, é um pouco isso que a gente faz, é uma gincana diária, mas super divertido, e eu acredito muito no ser humano. Acho que a gente que inventou o problema é quem vai inventar a solução. Não havia um marciano e falar, façam diferente. É a gente mesmo, com essas discussões, com esses eventos, que a gente vai achar uma solução muito melhor para o planeta. Exatamente essa é a ideia aqui do Zero Summit, né, gente? Muito bem. Marcelo, geração de energia é uma das principais fontes emissoras de carbono, né? Eu queria dimensionar o tamanho da Unicoba, onde ela se faz presente e como ela produz a chamada energia limpa. Ok, muito bacana. Então, 30% do problema de emissão de carbono é energia. E nós temos um desafio, né? O Brasil tem um papel relevante nessa questão. Nós temos até relativamente uma matriz limpa. Eu pego para o mercado mundial, quer dizer, 35% é queima de carvão. Nós temos muito pouco disso aqui. E a gente acredita que a renovável, que está em torno de 10%, só vai acelerar. Renovável a gente fala normalmente solar e eólica, com a questão de armazenamento. Essa energia precisa ser armazenada. Eu não consigo produzir ela de maneira constante. Dentro desse cenário, nossa companhia fabrica bateria para essa solução de armazenamento. E nós temos um desafio super bacana nesse momento, que a Amazônia, não sei se, apesar de nós termos uma magia energética super legal, quando a gente fala de Amazônia, todo mundo tem um carinho especial. Mas é o maior sistema isolado do mundo, que 93%, estou dando muito número aqui, mas é tocado a diesel em termo. Então, nós estamos na Amazônia nesse processo de ressignificar a energia. Então, nós temos colocado soluções fotovoltaicas com armazenamento como uma solução independente de energia. Isso é muito bacana, porque não é que você coloca energia, como é que você transforma a vida da pessoa. Comunidades ribeirinhas, então tive a oportunidade, semana passada eu estava na Amazônia, tem sido transformador. Um senhor de 47 anos, que foi a primeira vez que ele tomou água gelada e tomou banho quente. Coisa trivial para a gente. E a gente acredita que sustentabilidade passa por melhorar a vida das pessoas. Então, a gente está muito engajado hoje nesse processo de levar o que a gente chama de infraestrutura social, que é energia e conectividade. E aí ele é um habilitador desse processo. Mas temos desafios. Essas baterias que vão viabilizar esse novo momento são baterias de lítio. A discussão sobre reciclar lítio hoje é uma pauta global. Nós recitamos, 70% das baterias de chumbo são recicladas.
Lítio é um desafio que nós temos uma nova fronteira. Quer dizer, ela é alternativa dessa questão, muito bem colocado pelo Guilherme, ou seja, a gente trouxe o problema, não tem que buscar solução também, né? Mas nesse momento a gente está muito envolvido nesse processo de levar, tá certo, energia limpa com armazenamento em regiões remotas do Brasil. E até o tema da gente, acreditamos que energia responsável transforma vidas. É um pouco do propósito que a gente tem trabalhado nesse momento. Com certeza. Vocês estão presentes em quantos países? Nós somos uma empresa nacional, Sim. apesar do nome chamar Unicoba. Aham. Né? Foi montada uma empresa de 50 anos. Eu costumo dizer que também essa pauta agora, né, ela está acelerando porque a gente viu o modelo econômico nela. Então, a empresa nacional que foi investida por fundos que acreditam nesse processo de transformação da energia. Uhum. Então, a gente está presente no Brasil. No Brasil. Nós temos uma fábrica em Manaus. Uhum. Certamente, vocês convivem com a bateria nossa, seja no bolso de um smartphone, do notebook, na casa de vocês. Então, a gente tem uma fábrica em Manaus e outra no sul de Minas, mas já temos experiências muito ricas aí na Amazônia Legal. Uhum. Né? Então, temos aí um processo dessa nova tecnologia ser na fronteira da alternativa de energia limpa para comunidades aí que têm uma dificuldade grande de ter energia. Depois eu quero que você traga mais sobre essa experiência aqui, que é importante a gente Bacana. falar sobre a Amazônia. Bom, muito bem. Ricardo, a Enel é uma das principais empresas privadas do setor elétrico no Brasil, né? Como é que vocês atuam no campo da energia renovável? Então, perfeito, obrigado pelo convite. Obrigado por todos aqui já começarem compartilhando conceitos tão importantes com relação à sustentabilidade. A Enel hoje ela tem um protagonismo muito forte nas renováveis, seja na eólica e na solar. Então a gente hoje tem a liderança no país. É uma empresa que é global também, então a gente está presente em mais de 30 países pelo mundo, também com uma ótica muito importante, que inclusive já foi abordada aqui com os colegas em alguns conceitos, na ideia de propósito, de valor compartilhado, não somente num processo de produzir a energia, vender, comercializar em qualquer segmento do qual a empresa está presente, mas fazer com que as nossas atuações elas consigam realmente gerar um impacto positivo, criar, como a gente fala, né, a criação de valor compartilhado em todas as suas operações. Então, partindo desse princípio, a gente utiliza a economia circular, a inovação e a sustentabilidade de modo em que a gente passe esses conceitos em todas as etapas dos nossos processos e atuando em todas as áreas. Ou seja, a partir daí a gente entende que o nosso compromisso de atuarmos pelas renováveis, pela distribuidora ou por outras frentes, ela está de fato contribuindo para a sociedade ter um processo de transição energética muito interessante. Por que eu trouxe essa ideia? Porque se a gente olhar nos últimos 20 anos, aí, a gente não vê grandes mudanças no cenário de energia no nosso dia a dia. Né? Se a gente pensar, por exemplo, telefonia, transporte, outras frentes, a gente vê isso muito claramente. Só que daqui para frente, a gente vai ter uma mudança muito radical quando a gente fala, seja do processo de geração, de acumulação, como você colocou, da bateria, mas também no dia a dia da nossa interação com produtos elétricos, com o sistema elétrico de um modo geral. E a partir daí vem todo um desafio da gente pensar a circularidade para os equipamentos e produtos que estão chegando novos, estão sendo desenvolvidos, mas também aqueles que vão ser substituídos da rede. Ou seja, é um desafio muito grande que a gente tem trabalhado fortemente para buscarmos soluções, principalmente com a ideia de innovability, né, de inovação aliada à sustentabilidade como um propósito. Muito bem. Já que a gente está no campo da energia, eu vou com o Pedro e volto aqui para o estúdio, tá? Pedro está ouvindo a gente bem. Eu quero não sei se eu consigo enxergar o Pedro daqui, mas olha, eu vou fazer a seguinte pergunta. Agora sim. Oi, Pedro, está me ouvindo bem, né? Tudo bem. Boa, ótimo. Então, eu quero te perguntar aqui como é que a Urca Energia atua no mercado de geração de energia elétrica. Explica para a gente. Vamos lá, Carla. Primeiro, obrigado aí também pelo convite, parabéns pela iniciativa. A Urca hoje atua como uma empresa integrada de energia, né? Então, hoje a gente está tanto na parte de geração centralizada, geração distribuída e comercialização de energia elétrica, como na parte de produção e comercialização de biogás. Por que o biogás, né? Às vezes a gente esquece que o Brasil é um país de dimensões continentais, tão prolífico na parte agro-silvopastoril e com tanto volume na parte de resíduos sólidos urbanos, né? Me explico. Tanto para a parte de alimentos no agro-silvopastoril, quanto na parte de produção de combustíveis via os sucroalcooleiros, por exemplo, é um volume muito, muito relevante de resíduos produzidos
resíduos esses que se decompõem ao longo do tempo e lançam uma quantidade de metano relevante na atmosfera se não tratados de forma adequada, né? Então, hoje a gente vem atuando nessa parte agro-silvopastoril de forma bastante intensa, principalmente hoje com um projeto nosso no Mato Grosso, advindo de dejetos de suinocultura. Hoje é uma fazenda que é uma das maiores produtoras de suínos do Brasil, eles possuem aproximadamente 500 mil suínos. A gente capta todo o dejeto suíno desses animais, trata esse dejeto em biodigestores, faz toda uma purificação desse biogás que é ali gerado e gera energia elétrica renovável para a própria fazenda, que é um grande produtor rural, e o excedente dessa energia a gente vende para outros clientes na rede da Energisa, né, no Mato Grosso, contribuindo também para a redução das metas de carbono desses clientes, né? Então, projeto que a gente tem muito orgulho, um projeto muito pioneiro, de uma escala relevante hoje no cenário nacional. Tivemos até a honra de, na última segunda-feira, esse projeto passar no Jornal Nacional. Então, dentro, de novo, dando um pouco de números, aí também como o Marcelo disse, no agro-silvopastoril, se todo o potencial hoje desse segmento fosse convertido para a geração de energia elétrica, a gente conseguiria atender 38% da demanda de energia do país. E se a gente usasse esse mesmo potencial para converter, para substituir a matriz a diesel por biometano, que é um combustível verde, com as mesmas propriedades do gás natural, a gente conseguiria substituir 76% de todo o consumo de diesel nacional. Obviamente, o que a gente usufrui hoje ainda desses subprodutos é ínfimo, imaterial com relação ao potencial, e a gente vem atuando não só no agro-silvopastoril, mas também com 3 projetos que fazem tratamento de resíduos sólidos urbanos, 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo, em 3 aterros sanitários, onde também a gente captura o metano, que é fruto da digestão, né, de todo o lixo que está ali dentro do aterro, e transforma em energia elétrica ou em biometano, dependendo aqui de cada projeto. Sensacional, Pedro. Quais países são referência nessa forma de produção de energia hoje? Quando a gente olha para fora, a Alemanha tem uma experiência muito bacana em renováveis, e principalmente nessa parte de biogás. Estados Unidos também bastante desenvolvido, então você tem sempre, né, as boas experiências europeias. Você tem vários desafios de escala, né, assim, principalmente na parte agro-silvopastoril. Você ainda tem um desafio econômico de você precisar ter bastante volume de substrato no mesmo local para que seja economicamente viável, e também temos escassez ainda de financiamento competitivo para conseguir executar projetos nesse segmento. Muito bem. David, o que deu o start para o projeto A Voz dos Oceanos? O que é o projeto, né? E com quais atores vocês atuam? Olha, o projeto Voz dos Oceanos hoje se tornou uma iniciativa, né? Porque ele saiu do papel em agosto desse ano. Começou com uma expedição, mas ele surgiu há muitos anos atrás, né? A primeira vez que nós realmente sentimos o impacto humano em um dos lugares mais isolados do mundo, uma ilha chamada Henderson Island, foi em 1998. E chegando numa ilha extremamente isolada, que a gente se deparou com o lixo humano, principalmente o lixo plástico, aquilo nos chocou. Mas naquela época o debate ainda estava iniciando. E depois, em 2015, de novo, uma outra ilha completamente deserta, ali nós contamos a história do que nós estávamos vendo, o mundo inteiro reagiu, viralizou um vídeo que nós fizemos lá, e nós já estávamos querendo falar disso. Quando a última expedição acabou, a terceira volta ao mundo da família, nós sentamos para realmente planejar como que a gente poderia mudar a nossa história, né, não só do planeta, como navegadores, como família que vem inspirando pessoas no mundo inteiro, para inspirar essa mudança. E até queria passar um vídeo que conta um pouquinho dessa história. Eu acho que ele consegue ali resumir
como é que isso nasceu. Se a gente puder assistir rapidinho, agradeço. A gente consegue botar? Vamos ver. Este é o nosso planeta. Ele é azul. A vida humana e os oceanos estão totalmente interligados. Muita gente não sabe que a maior parte do oxigênio que respiramos é produzido nos oceanos. São também os oceanos que regulam o clima na Terra, tornando-a habitável. E sem esse azul, não haveria o verde, porque a chave para a existência da vida é a água. Mas toda essa imensidão azul está em risco. E quem é o maior inimigo dos oceanos? Nós, a própria humanidade. Hábitos que parecem inofensivos estão acabando com a fonte da vida. Mais de 8 milhões de toneladas de lixo plástico chegam aos oceanos todo ano, colocando em risco a maior biodiversidade do planeta. Temos um desafio pela frente. Diante dessa realidade, um grupo de pessoas do Brasil e de todo o mundo se uniram e lançaram uma iniciativa transformadora. Voz dos Oceanos. Um projeto Família Schurman. Após testemunhar em 3 voltas ao mundo o que estava acontecendo nos mares, essa renomada família decidiu dedicar suas vidas para esse propósito. Somando práticas ambientais, sociais e de governança, a Voz dos Oceanos é uma iniciativa ESG, que inclui uma expedição, projetos científicos de inovação aberta e educação. A bordo do veleiro Cat, a expedição divulga para todo o mundo o que está acontecendo nos mares e compartilha as histórias de pessoas e iniciativas que buscam salvar os oceanos. Pesquisadores oceanógrafos da Voz dos Oceanos Científica avaliam in loco a qualidade da água marinha e mapeiam a poluição plástica, comunicando suas descobertas e dados ao redor do planeta. A Voz dos Oceanos Educação procura compartilhar conhecimento com as escolas e, junto com as comunidades, conscientizar os jovens e a população. Focados na tecnologia, a Voz dos Oceanos Inovação Aberta busca no Brasil e internacionalmente por projetos de startups que auxiliem as indústrias a encontrarem soluções mais sustentáveis. Com o apoio de organizações como as Nações Unidas e a Plastic Soup Foundation, a Voz dos Oceanos foi criada para ajudar a salvar esse nosso planeta azul. Juntos, podemos mudar a história dos oceanos e, com isso, a história da humanidade. Bem-vindo a bordo. Eu sou a Voz dos Oceanos. David, eu como boa pisciana que sou, estou aqui arrepiada vendo esse vídeo por vários motivos, mas primeiro de tudo, como o nosso planeta é maravilhoso, né? E como foi que a gente chegou a esse ponto, né? A Voz dos Oceanos, ela vem de encontro, de mudar um pouco da narrativa só de problemática. A gente sabe, hoje todo mundo sabe que nós temos desafios, nós conversamos aqui. Então, como que a gente muda essa narrativa para uma narrativa positiva de transformação? Como é que a gente faz com que as pessoas, as empresas, o governo, todo mundo se une para realmente ter uma transformação? Eu sempre falo, a Voz dos Oceanos não veio só para impactar, ela veio para ajudar a transformar. Nós não vamos fazer tudo sozinho, a gente tem assim, um network de pessoas, inclusive a gente já começou a conversar aqui, parcerias possíveis. O que a gente quer é contar história. A família Schurman, o que ela faz muito bem, né? Ela conta histórias, navega muito bem, isso é óbvio, a gente já provou, e a gente conta histórias, a gente compartilha histórias. Então nós queremos conectar as pessoas, as empresas e motivar para que isso seja uma coisa real, não só utópica, mas de forma real. Por isso que nós fizemos pilares diferentes para poder atuar de forma diferente, atuar lá com parceiros de mídia, então contar para um público muito grande do que está acontecendo, para saber a realidade, e os exemplos que já estão sendo feitos. Tem pessoas que estão nesse caminho há 10, 50 anos, muito mais tempo que nós, e a gente precisa motivar que as pessoas entendam que já existe esse movimento, como que a gente ajuda para a transformação de fato acontecer. Não ficar só no discurso, não ficar só no uma ideia legal utópica.
Até porque a gente não tem tempo, né, para ficar só no campo das Exatamente. ideias. Bom, eu gostaria de ouvir agora a Karina Oliani. Ela vai trazer para a gente alguns dados que são bem impactantes, bem impressionantes sobre o impacto dos resíduos plásticos na nossa saúde e na saúde do planeta como um todo. Vamos ver. Olá, pessoal. Bom, que honra enorme, que prazer estar participando de um evento tão importante e num timing, acho que quase perfeito para a gente falar sobre todas essas questões ambientais, né? Depois do que teve em Glasgow, trouxe à tona a urgência desse assunto e da questão do aquecimento global aí na nossa geração. E hoje eu vou falar especificamente de resíduos sólidos e vou trazer alguns dados que são bem chocantes em relação ao plástico. Esse que, na verdade, sempre foi um aliado da humanidade, do desenvolvimento, das indústrias. Inclusive, antigamente, o segundo setor media seu sucesso, seu lucro, quanto de produto foi gerado e vendido pela quantidade de embalagens plásticas. Mas há algumas décadas a gente viu que o plástico, infelizmente, não é uma embalagem sustentável. Menos de 9% do plástico consegue efetivamente ser reciclado aqui no Brasil, inclusive o dado é esse, né? Então, a gente usando aí, consumindo mais ou menos 136 quilos de plástico por ser humano por ano, a gente imagina numa grande escala aí de 7, 8 bilhões, o quanto que a gente está gerando de resíduo no fim das contas. Mais ou menos, os números são que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no oceano. Um estudo recente mostrou que em 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que os próprios peixes. E é claro que o plástico não é o problema é como a gente usa esse plástico, de que forma e o tipo de plástico, na quantidade e na frequência que está sendo usado. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu vou no supermercado, eu realmente não preciso colocar as coisas num saquinho plástico, mas o pessoal fala, se você não colocar no saquinho plástico, você não pode pesar suas frutas ou seus legumes, e você é obrigado a consumir o plástico, mesmo que desnecessariamente. Conforme eu falei, né, são 300 libras ou mais ou menos 136 quilos de plástico descartável gerado por ser humano, uma média mundial, e todos os anos mais de 1 milhão de animais marinhos morrendo devido a resíduos plásticos, sejam tartarugas, sejam mamíferos marinhos e sejam os próprios peixes. Os cientistas estimam que existem mais de 5 trilhões de microplásticos flutuando nos nossos oceanos. Então, como vocês sabem, os plásticos normalmente eles vêm de embalagens, de sacolinha ou pedaços maiores, só que conforme eles caem nos rios e nos oceanos, eles vão passando por um processo que vai transformando aqueles plásticos maiores em microplásticos, e esses microplásticos já chegaram no topo do Everest, em geleiras no meio dos Himalaias e até na própria Antártica. Em todo o mundo, a gente usa atualmente cerca de 1 trilhão de sacolas plásticas por ano, que são usadas por 12 minutos, por um tempo muito curto de vida, e depois elas já são dispensadas. Os Estados Unidos descartam 38 bilhões de garrafas a cada ano, ou seja, são 2 milhões de toneladas de plásticos indo para aterros sanitários nos Estados Unidos. E todos os anos, somente nas Américas, 80 milhões de toneladas de resíduos vêm de embalagens plásticas de alimentos, que não necessariamente precisavam ser embaladas dessa maneira. Mas, como a gente falou, o plástico é uma embalagem muito econômica, muito conveniente e muito prática. 70% dos plásticos, da densidade das embalagens plásticas produzidas, elas submergem. A poluição plástica causa por ano 13 bilhões em danos econômicos, é o que estima-se. E 90% das aves marinhas já engoliu plástico em algum momento das suas vidas, e as que estão para nascer vão engolir.
Comer frutos do mar contaminados, a gente sabe que pode causar diversos danos à saúde, desde câncer até a prejudicar o nosso próprio sistema imunológico. Mas atualmente, na comunidade médica, nós temos muitas pesquisas sendo feitas para determinar quais são os efeitos específicos dessa poluição plástica que a gente está sofrendo. No Mediterrâneo, as descobertas recentes mostraram uma proporção assustadora de 1:2 de plástico para plâncton, né? O plâncton, como vocês sabem, aqueles micro-organismos que são a base da cadeia alimentar dos nossos oceanos, que são os maiores geradores do oxigênio que a gente consome. Quase 93% dos americanos com mais de 6 anos de idade têm níveis detectáveis do bisfenol A, que é o PBA, nos corpos, né? E isso tem um dado ainda mais assustador sobre as mães. Mais de 80% das mães americanas amamentando seus filhos recém-nascidos, você já consegue detectar o bisfenol A no bebê, no recém-nascido, e ele está sendo contaminado pela própria mãe. Até 1970, o lixo era deliberadamente despejado nos oceanos e, inclusive, por navios de cruzeiros muito famosos que jogam e simplesmente descartam os resíduos sólidos no meio do mar. Eu acho que as mudanças elas não ocorrem apenas com ideais. É claro que eu trouxe aqui dados muito alarmantes, mas a gente agora precisa ver o que pode, o que deve e o que está sendo feito de efetivo. Em um âmbito pessoal, né, do indivíduo, a gente pode usar esses 5 R's, que é reutilizar, repensar, rejeitar, quando algum plástico desnecessário for oferecido para a gente, reduzir o uso de plástico e procurar postos de reciclagem confiáveis para levar o nosso lixo plástico. Rejeitar sempre que possível esses plásticos que a gente usa uma vez, como os copinhos de café, completamente desnecessário. Poderia, né, muitas vezes as empresas, em vez de estar com aquele copo ali do lado do bebedouro de água ou no cafezinho, é uma questão de... O plástico ele é muito prático, mas ele não está trazendo nenhum benefício para o nosso planeta. Então a gente precisa começar a pensar que às vezes o barato vai sair caro lá na frente. Às vezes não, sempre. Os canudinhos aí foram um dos precursores, né, que trouxeram à tona todo esse problema pra gente. Eles causam uma poluição plástica enorme, sim, mas claro que os canudos não são os únicos vilões, senão seria muito mais fácil de resolver. A gente vai no supermercado e vai na vendinha do lado, vai na padaria, e muitas vezes o plástico ele é empurrado pra gente de uma maneira que a gente não tem nem como escolher. Ainda em alguns países mais desenvolvidos, como as pessoas já estão nessa briga do plástico há mais tempo, a gente encontra embalagens sustentáveis. Mas aqui no Brasil é muito difícil. Eu estava semana passada no supermercado e eu queria comprar uma dúzia de limões e eu peguei e coloquei os limões dentro do carrinho. Aí na hora de pisar ela falou, não, tem que ir no saquinho, o saquinho tem que estar com o nó e tem que estar com a etiqueta, senão a gente não consegue vender o limão por unidade. E aí fica aquela coisa desagradável e você tentando explicar para a pessoa e perdendo tempo. Então uma das maneiras da gente resolver isso seriam através da educação, não só das pessoas, como também das indústrias, como efetivamente leis. E tem países que já começaram a fazer isso. A gente pode ser o exemplo, a gente pode conversar com padaria, com o supermercado do nosso bairro, com os nossos amigos que estão usando copos descartáveis ainda, seja em nossas casas, seja no seu trabalho, e a gente pode dar o exemplo e mostrar para eles como começar essa mudança no primeiro nível, que é do indivíduo. A gente pode promover limpeza de praias, de rios, na comunidade, falar sobre o assunto com as pessoas, entrar para ONGs que já estão fazendo trabalhos impactantes, muito legais, né, na sua praia local, ali no seu pedaço de litoral. Mas a gente acredita que a mudança real, efetivamente, só vai acontecer quando tiverem leis que realmente regulem o uso do plástico nas empresas. Porque se todo mundo está só buscando lucro e o plástico ele é muito prático, muito econômico e mais lucrativo, enquanto não houverem leis efetivas, é muito difícil simplesmente a conscientização
popular fazer com que grandes empresas, em larga escala, a gente consiga alterar a consciência coletiva e o modo de dezenas e dezenas de anos de consumo de uma determinada população. A gente viu o Chile na América Latina, é um dos primeiros exemplos que já instituíram regras onde os plásticos descartáveis são banidos e estipularam uma data para banir o uso de plásticos. A gente também pode incentivar as empresas a adotar o uso de plástico reciclável, cobrar isso delas. Cada vez mais a gente vê iniciativas e pessoas e até as próprias grandes empresas começando a dar um passo ou outro de uma embalagem ou de um produto específico ou outro em relação a essa questão de embalagens mais sustentáveis. E, por fim, claro, a gente precisa, através de leis, de vereadores, de deputados, cobrar do nosso governo a responsabilidade da reciclagem dos materiais e das embalagens que são comercializadas pelos fabricantes de plástico. Isso é uma maneira muito efetiva, talvez a mais efetiva da gente resolver esse problema. A Alemanha, por exemplo, fez e agora 66% das embalagens na Alemanha são recicláveis. Então é isso, para não extrapolar meu tempo aqui, esses são alguns dados e para deixar uma mensagem final, claro que a gente pode começar com a mudança dentro de casa, depois no nosso trabalho, depois em empresas, mas a mudança efetiva ela vai vir realmente quando nós tivermos leis e o governo preocupado com essa questão das embalagens plásticas. Obrigada. Obrigada, Karina. Difícil lidar com os números que você trouxe aqui, mas vamos ficar no campo da positividade, né? Que incrível o exemplo do Chile, que sonho, né? A Alemanha com 66% das embalagens sendo recicladas, né? O quão distante a gente está disso ainda, hein? Bom, a gente evoluiu muito, tá? Dos 10 anos que eu tenho de empresa para cá, realmente as empresas estão precisando começar a endereçar os problemas, né? Não está mais escondidinho em algum quarto escondido. Não, já está muito mais aberto. A rede social ajudou muito também para trazer... Porque o que boia não é uma embalagem, o que boia é uma marca ali, né? E isso, quando o dinheiro começa a mudar de mão, e você vê os grandes fundos de investimentos anunciando que só vão investir em empresas que não destruam o planeta, não destruam o social do planeta, você começa a ver realmente iniciativas de grandes empresas, grandes indústrias mudando para isso, né? Então você começa a ver os grandes pledges, os grandes compromissos globais, essas gigantes, falam, até tal ano eu vou ser net zero, eu vou ser lixo zero, eu vou ser plástico zero. Então você começa a ver esse movimento que 10 anos atrás eu era contratado, resolve o problema do meu plástico, mas não volta para mim não, porque eu não posso, tá? Eu não posso usar nada de reciclado no meu produto, porque não dá, a minha matriz não vai aceitar. Hoje quanto você tem de reciclado, eu preciso... Aliás, quanto você tem de outras matérias-primas mais renováveis para eu poder usar no meu produto. Então, mudou muito, realmente, de 10 anos para cá. Mas ainda falta muito, né? O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, a gestão de resíduos ela é muito precária. No Brasil, menos de 10% das prefeituras têm coleta seletiva no país, né? Ao mesmo tempo, a gente devia, na minha opinião, eu tenho uma filha de 9 e um filho de 5. Para mim, desde a entrada de uma criança numa escola, a sustentabilidade tem que ser uma matéria como é geografia, como é português, como é matemática, até o final da faculdade, da pós-graduação, tem que ser matéria obrigatória, para realmente a gente entender a importância disso para a sociedade. Então, a gente, infelizmente, não está indo para a educação, ela demora muito para chegar, e as políticas públicas também demoram. Mas o que eu estou gostando muito é que as empresas, independente de política pública, e por pressão, obviamente, da sociedade, de fundos, de shareholders das empresas, estão criando projetos muito importantes. Então, eu olho... empreender no Brasil sempre tem que ser otimista, né? Então, eu sou otimista por natureza, mas eu realmente vejo uma grande diferença do que era 10 anos atrás para o que é hoje. Tá? Então, eu consigo ver esse movimento, mas falta muito ainda para realmente falar, estamos no caminho. Só que o Brasil, por exemplo, dá alguns exemplos. Nós somos os maiores recicladores de papel do mundo.
Nós somos os maiores recicladores de latinha de alumínio do mundo. Nós somos maiores recicladores de embalagem de agrodefensivos do mundo. Então, a gente tem bons exemplos para mostrar, mas ainda, e com a pandemia, a gente retroagiu um pouco no descartável, por exemplo, né? A gente acabou retomando o plástico. Muitos estão falando que o plástico foi o salvador da contaminação, e, de fato, todo mundo aqui está usando máscara de plástico, quer dizer, de material sintético. Então, o descartável voltou por uma questão pandêmica. Então, a gente retroagiu um pouquinho no pensamento do descartável, tem que ser repensado. Mas eu acho que a gente está muito mais maduro para ser discutido, porque agora está visto, né? Você pega projetos que a família Schillmann faz e traz isso à tona, e o cara que está assistindo um Fantástico, por exemplo, e vê, caramba, isso está acontecendo, isso está virando matéria de grandes redes de televisão, de redes sociais. Então, isso começa a vir mais informação e a gente começa a cobrar mais dos produtos que nós consumimos. Isso está obrigando uma mudança sistêmica, tá? Mas falta muito ainda, mas, de novo, é muita evolução em 10 anos, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Gui, qual que é só uma perguntinha aqui, Gui, qual que é o tamanho da comunidade de catadores no Brasil? Hoje estão mais de 1 milhão de pessoas. Com a crise econômica, isso aumenta praticamente um emprego, e quando a pessoa perde emprego, acaba fazendo algumas coisas, e uma delas é catar lixo, tá? Mas, oficialmente, em torno de mais de 1 milhão de pessoas estão fazendo isso. No nosso pool de cooperativas, nós temos aí 380 cooperativas, vamos chegar a 600 no ano que vem, e são quase 15 mil cooperados trabalhando conosco. E são pessoas que você, quando acha que você vai ensinar alguma coisa, que você vem de indústria, vou lá ensinar, você aprende a cada dia que você está lá. São basicamente mulheres, a maioria, em torno de 80% são mulheres, que comandam uma família, que tiram seu sustento do lixo, que têm um orgulho de falar que pagou a escola, pagou a roupa, pagou a comida dos filhos com a catação, e estão se tornando cada vez mais profissionais. E eles pedem esse direito, eles querem ser reconhecidos como uma profissão, que é catador de material reciclável, e não mais como catador de rua. Eles foram proibidos de trabalhar na pandemia, por exemplo. Quase todas as prefeituras do Brasil fechem e voltam para casa, e o cara só tinha isso como sustento. Então, a partir do momento que você é reconhecido como uma profissão, você tem mais políticas públicas que te ajudam a sustentar. Mas são pessoas brilhantes, que com quase nada fazem muito. Eles limpam literalmente o Brasil. 90% do material que é para a coleta seletiva passa na mão de um cooperado no país. E são pessoas que, com um sorriso no rosto, fazem a triagem, voltam para casa e amam o que fazem. Então, é uma oportunidade enorme para as empresas que estão indo para uma linha de negócios sociais olharem essas pessoas para darem equipamentos, treinamentos. Você tem muito executivo bom da empresa que está louco para fazer projeto social, está louco para fazer voluntariado, que pode ensinar, por exemplo, a cooperativa a melhorar a logística, a melhorar a administração financeira, a melhorar a questão de gestão de pessoas, coaching, né? São pessoas como nós que precisam de apoio para melhorar. E, às vezes, um trabalho de 10 dias que a gente faz de Kaizen, por exemplo, que é uma técnica japonesa que a gente aplica neles, os caras triplicam a triagem. Isso significa quadriplicar o valor que eles tiram por mês de salário. Então, são coisas simples que, para eles, mudam muito a vida. Então, tem uma oportunidade enorme de melhoria social no país, não depende só do governo. Acho que dá para a gente fazer com iniciativas de empresas e com ONGs que estão a fim de fazer de verdade. Sensacional. Quero aprender essa técnica japonesa aí depois. Diga lá, David. Não, essa menção, né, de a gente fazer o advocacy, né, de estar na mídia, nós vimos agora acontecer em Búzios, né, uma cidade extremamente turística, onde nós chegamos, ficamos chocados que não tinha um sistema de reciclagem, comentamos sobre isso na mídia, nas redes sociais, e na semana seguinte veio à tona que já tinha um projeto há muito tempo sendo debatido, mas que não andava, né, e que foi encostado, voltou à tona, e em 2022 Búzios vai ter o seu programa de reciclagem, começar um programa de reciclagem. Então, às vezes, já existe, né, a população ali fazendo a força e tal, e você botar uma luz em cima daquilo, né, um foco, faz com que o poder público se mexa para que algo aconteça. E a gente, no projeto educacional, é exatamente isso. Eu tenho um filho de 12 anos também, essa galera vai vir com um chip embutido, né? Sustentabilidade faz parte do dia a dia e vai fazer cada vez mais, a gente precisa levar isso a todas as esferas escolares, né? no Brasil inteiro e no mundo. Então, eu acho que existe esse movimento, e nós estávamos conversando aqui ainda há pouco, a Voz do Oceano está começando agora um movimento de realmente empoderar e valorizar, né, o plástico em termos de como recurso, para que ele não chegue no mar. Então, a gente precisa fazer que
Plástico não é um lixo, aí joga, esconde e ele vai sumir, até porque não tem como jogar fora, né? Ele só é deslocado de um lugar para o outro. Então a gente não quer que chegue no mar. Como é que a gente faz com... né, a gente está conversando aqui, como é que a gente une forças para fazer isso acontecer dentro de comunidades, dentro das cidades, para que realmente se torne uma realidade e não simplesmente mais um discurso, né? A gente precisa de gente que nem a Bumera, que nem todo mundo está aqui, para que isso vire uma realidade efetiva. Atuar na prática. Virando um negócio social, que esse é o mais importante. Exato. Todo mundo tem que ser uma coisa perene, não pode ser só um apoio assistencialista. Você começa com o assistencialismo, que é fundamental num país como o nosso, mas você transforma isso num negócio social e vira uma profissão. Você tem orgulho. Hoje, as cooperativas que trabalham conosco, que lá atrás a gente teve que reformar banheiro, hoje tem orgulho de mostrar para o filho, eu sou uma catadora de material reciclável, vem ver o que a mamãe faz, e eu estou na mídia. Sabe assim, isso é muito legal, porque realmente você começa a ter um orgulho de uma profissão que é tão importante para o planeta como um todo, né? Que tem um valor imprescindível, né, para todo mundo. David, a Karina falou sobre a poluição marinha, né? Isso, na verdade, vai além da própria vida marinha. Ela impacta a economia, a saúde da gente, né, o clima. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso. Tem os pilares de vocês ali no programa, né? As pessoas, né, entendem que a floresta é fundamental para a nossa vida, né? E ela realmente é, né? A biodiversidade e tudo mais. Só que as pessoas não sabem, muitas vezes não se ligam, que o oceano é maior do que todas as florestas juntas, né? Em termos de emissão, né? de limpar o oxigênio que a gente respira, em termos de biodiversidade, ele é muito maior que todas as florestas. Então, o que nós queremos fazer é mostrar que existe aqui um outro, né, agente importantíssimo na Terra que está sendo poluído, e ele está sendo poluído de uma forma 8 milhões, isso são dados já antigos, né? Hoje nós estamos falando de 12 milhões de toneladas de plástico indo para os oceanos, e aquilo, como é que a gente para? Né? Que todo mundo está recolhendo, né? A gente recolhe de praia, a gente, né, faz essas ações, mas é uma gota d'água. Como é que primeiro a gente mitiga? Como é que a gente para? Como é que a gente recicla? Como é que a gente muda esse pensamento? Então, eu acho que a importância é de as pessoas entenderem que o oceano, ele reflete diretamente nas nossas vidas. Às vezes eu falo com uma pessoa lá em Mato Grosso, falo assim, o que eu tenho a ver com o oceano? Estou tão longe do oceano. Eu falo assim, está respirando? Está chovendo aí? O oceano tem a ver com isso. Então, está tudo conectado, né? A hora que a pessoa olha para aquela terra maravilhosa, azul, ela fala assim, cara, nós estamos aqui dentro. Tudo que a gente gera está aqui e a gente precisa lidar com isso aqui dentro. Então, a ideia é essa, é mostrar a importância desse oceano, que é fundamental para a nossa vida, não é só para a gente ir para a praia, que todo mundo gosta, nadar, comer peixe, salvar tartaruga, que é fundamental, golfinho, mas tudo isso afeta a nossa vida, porque a gente está conectado. Tudo conectado, exatamente. Bom, gente, em tempos de crise energética, a gente tem que discutir soluções, né, e alternativas para a geração de energia. Então, eu queria saber como é que faz para estimular o uso de novas fontes de energia entre os consumidores, por exemplo, o programa Ecoenio, que o Ricardo pode contar mais também, e também como é que faz para essas alternativas chegarem aí ao maior número de pessoas. Quais são os desafios nesse sentido? Essa pergunta aqui para Ricardo, para o Marcelo e para o Pedro também. Quem quer começar? Posso começar falando sobre essa questão do Ecoenio, porque eu acho que vem justamente nessa linha de tudo estar conectado, né? Então, a gente fala de plástico, de resíduo, isso está conectado diretamente também com energia, né? Porque a gente precisa dela para fazer a produção. Então, com o Ecoenio, que é um programa que a gente tem já há quase 20 anos, voltado ao recebimento nos ecopontos de produtos recicláveis, para que a gente possa fazer desconto na conta de energia, e isso a gente faz em parceria com cooperativas e com recicladoras, a gente traz essa ideia da educação do consumo consciente e da noção de como isso, de fato, impacta a vida das pessoas de modo geral. Então, só nesse ano, por exemplo, a gente já conseguiu, a partir de mais de 160 ecopontos no Brasil inteiro, onde a gente tem a distribuição, no Rio, em São Paulo, no Ceará e em Goiás, já atingir mais de 5,7 toneladas de resíduos recicláveis. Então, isso é muito importante porque faz com que a gente, mesmo falando sobre energia, a gente também alie a esse processo de geração de renda, de conscientização sobre aquilo que a gente está consumindo e até deixando de consumir de modo consciente. E um outro ponto que eu acho que é fundamental é quando a gente pensa nas próprias operações.
Porque, como eu falei anteriormente, a energia ela vai estar cada vez mais presente, mais tangível no nosso dia a dia, revolucionando a forma como a gente tem o nosso viver. E aí, pensando, por exemplo, nos medidores, a gente está começando agora um processo muito importante de substituição de medidores por versões cada vez mais inteligentes. E aí vem exatamente esse ponto que a gente está colocando aqui, que é o seguinte: olha, a gente está evoluindo, mas vão sair muitos materiais da rede. E o que a gente vai fazer com tudo isso? E a gente está estruturando toda uma rede de fornecedores, de parceiros, para que a gente possa, a partir daí, entender cada trajeto de cada material, valorando cada vez mais esses resíduos. Além disso, que não são mais resíduos, é uma matéria-prima, né? Além disso, pensando nessa lógica de matéria-prima, o plástico, por exemplo, que a gente está colocando aqui, a gente já fez um estudo e aí a intenção é que os materiais que saiam da rede, eles caiam num circuito para gerar novos medidores. Só que, pela nova tecnologia, a partir do design circular, ele vai ser muito mais robusto, com uma estrutura de uma vida útil muito maior e mais focada no design circular. E aí, a cada 3 medidores antigos, você faz um novo. Só que o que a gente estruturou nas regras da licitação é justamente fazer com que os materiais complementares àqueles que saem da rede, eles já têm que ser também circular. Então, é uma perspectiva, como a gente fala, olha, a gente tem as duas frentes. Uma daquilo que está chegando e como a gente pode ser mais circular cada vez mais e propagar essa discussão para toda a cadeia de fornecimento. E a outra é aquilo que está saindo da rede, e aí como a gente deixa a noção, como foi colocar, né, de jogar fora não existe, como a gente deixa a noção de, já estou mandando para reciclagem, está ok, mas aí a intenção é conectar principalmente os fornecedores dos materiais, não necessariamente aquele material em si, mas outros fornecedores, com a cadeia de reciclagem, fechando loopings e cada vez mais. E aí a gente faz um processo de educação, não só não só dentro da empresa, vencendo barreiras de linearidade, de pensamentos, como foi colocado anteriormente, mas também toda uma lógica de desenvolvimento de mercado e formações de parcerias cada vez mais inovadoras e circulares. Perfeito. Quer falar, Marcelo? Devo falar assim, o importante é entender que sim, a solução é transversal, né? Ninguém vai resolver sozinho. É exatamente essa conexão que eu acho que é a sacada para buscar soluções sobre essa ótica. E é interessante, né, que a gente fala do problema e fala do desafio. Eu cheguei no prédio aqui, né, nós estamos aqui na Casa Audi, para quem está remoto, já tem uma bateria aqui que é a segunda vida de lítio, ou seja, a bateria não descarrega completamente. Como é que eu uso isso, pensando na economia celular, para entender que ela tem uma nova oportunidade de ciclagem efetiva de energia, né? Esse comentado, essa solução, né, quer dizer, como é que eu vou deixar não chegar no mar? Como é que eu transformo isso em bônus para pagar energia? Quer dizer, então, acho que as soluções passam, né, efetivamente, o processo de criatividade. Como é que a gente vai buscar a criatividade? Eu também acredito no ser humano, porque nós somos criativos para buscar as alternativas. Voltando sobre a essência da questão da energia responsável, né, nós acreditamos muito que o desafio hoje é eu produzir energia perto do consumo. O desafio sempre, como hidrelétrica, eu tinha uma região remota que produzia energia, eu tinha que trazer até os grandes centros consumidores. Então, como é que a gente vai fazer um processo de cada um produzir sua energia, né? Usar ela de maneira consciente? Nessas comunidades da Amazônia nós estamos vivendo isso, porque lá é isolado, então o cara tem que saber usar, né? Ele tem que entender que quando ele consome mais, o vizinho não vai ter. Então, esse conceito de que a energia é finita, que eu ligo a energia, tá, e ela vai chegar, é um processo que a gente tem... Quem mora no barco sabe que não é. Exatamente. Quer dizer, então, essa consciência, né, e a consciência vê pela dor, porque acabou, né? No outro dia, você vai fazer um uso mais inteligente e racional. Então, acho que a gente está passando muito por essa discussão, concordo também, 10 anos atrás, não tinham essas preocupações, mas hoje ela é real e está muito perto. E não depende do governo, que a gente sabe que, até avaliando a COP26, foi bacana a gente entender algumas discussões lá, mas a questão da diplomacia está na marcha 1 e 2, mas o empresariado já está na 5, 6. E essa solução de ser transversal. Eu tenho certeza, da conexão nossa aqui já saem muitas ideias e muitos projetos para a gente conseguir viabilizar. Vamos ouvir o Pedro? Vou falar um pouquinho como que a gente vê essa parte de geração de energia elétrica a partir de lixo, né? E aí, trazendo mais um dado aqui triste, eu sei que sou um eterno otimista aí também, como todos são, né, aqui desse painel, mas infelizmente a gente traz esses dados. Hoje no Brasil, 45% de todo o resíduo sólido urbano ele ainda é alocado em lixões a céu aberto. São mais de 2.600 lixões hoje no país,
que produzem aproximadamente 58 milhões de toneladas por ano de gás carbônico equivalente lançado na atmosfera. Tá? Então, um dado extremamente preocupante. Esses lixões, além do lançamento desses gases estufas, eles têm um papel de, eventualmente, contaminação de lençóis freáticos com chorume, e ainda, até em linha com o que o Guilherme falou, tem um papel antissocial quando você trata as famílias que estão em volta daquele lixão como elas são tratadas hoje, em sua grande maioria, aquelas coisas horríveis que a gente foi acostumado a ver em novela, aqui no horário nobre da televisão brasileira. Né? Então, e, por outro lado, e aí vendo um pouco pelo copo meio cheio, quando você consegue, por exemplo, dentro do âmbito do novo marco do saneamento, né, gerar incentivos da sociedade civil junto com o poder público para transformar esses lixões em aterros sanitários, em ecoparques e monetizar os subprodutos do lixão, do aterro sanitário, né, do lixo em si, que são vários, né, seja, de novo, o combustível verde que substitui o diesel, seja a energia elétrica renovável, é isso que a gente vem fazendo hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a perspectiva de multiplicar nossos projetos para vários estados do Brasil, e hoje a gente ainda vende esse produto com desconto para o cliente final do status quo dele. Né? Então, o nosso cliente passa a consumir uma energia ou um gás natural renovável e recebe um desconto. Percebe que é meio contraintuitivo, porque ele deveria pagar prêmio por isso. Né? Estou até falando contra a nossa prática hoje de mercado, mas conceitualmente deveria ser assim. Então, eu entendo que, de novo, de 10 anos para cá a gente evoluiu demais também, vou repetir essa frase importante, mas tem um caminho árduo pela frente de disseminação desse tipo de iniciativa. A gente aqui na URCA está extremamente comprometido com essa estratégia de monetização do lixo via aterros sanitários, através de energia elétrica e biometano, assim como na parte do agrossilvopastoril, o nosso projeto seja via rejeitos de proteína animal, seja via etanol misto, rejeitos da parte de produção de açúcar, setor sucroalcooleiro, desculpa, me faltou a palavra, mas acho que é um pouco essa aqui a nossa visão. Muito bom. Olha, a gente está caminhando aqui para o final, estou cheio de perguntas para fazer, se deixar eu vou até amanhã aqui com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, quero saber que tipo de incentivos a novas estratégias existem no Brasil para transformar os resíduos em recursos sustentáveis e produtivos. Quem gostaria de responder primeiro? Linha aqui de trabalho, que é reciclagem mecânica, a gente também está olhando reciclagem química também agora, ainda muito embrionária no Brasil, mas é um caminho. Incentivo é praticamente zero, né? Você é tratado como se fosse uma indústria de bala de revólver. São os mesmos impostos, as mesmas dificuldades, ou até piores às vezes, porque você paga imposto sobre imposto a partir do momento que esse produto já pagou todos os impostos para a primeira vida dele, e eu estou dando uma segunda, terceira, quarta vida dele, e eu estou pagando imposto sobre imposto do que já foi pago. Então, por isso que eu falo, eu dependo muito pouco de governo. A gente não emite uma nota fiscal para governo. A gente realmente acredita no modelo B2B, envolvendo a sociedade no processo da inovação, envolvendo o consumidor, envolvendo a escola, envolvendo a cooperativa, e dali vai sair as inovações, dali vão sair as ideias que a gente acha que tem que sair. Então, infelizmente, no Brasil ainda, incentivo para a reciclagem, né, mecânica e química, inclusive para inovação. Você no Brasil hoje precisa inovar e, sei lá, criar um reator novo para você começar a processar quimicamente um produto que não é reciclável hoje. Porque o que tem hoje muito na reciclagem química é usar produto que já é reciclável mecanicamente, que a indústria já gira. A gente está olhando produtos que não são recicláveis, mistura de materiais. Hoje as embalagens têm muita mistura de materiais. Para dar a mesma propriedade que uma outra dá, a competição entre esses atores dessa cadeia misturam muito material para garantir propriedade de vida e prateleira, etc. Então, a gente está focando no químico nisso, de começar a atrair valor de coisas que não reciclam. Você tem que construir seu equipamento,
com investimento próprio, você tem que pagar os cientistas com investimento próprio, você tem que trazer tecnologias de fora com investimento próprio, para depois você ser licenciado. E corrido o risco de não ser licenciado. Quer dizer, quem vai investir? Só maluco mesmo. E que a gente é um pouco, né? Todo mundo que empreende no Brasil é vamos que vamos, um dia dá certo. Então é um pouco isso. A gente não tem essa visão ainda do ESG governamental no Brasil, pelo menos na minha área de atuação. A gente também agora no grupo, a gente é parte do grupo Ambipar, a gente foi investido agora pelo Ambipar, e tem a parte de carbono que também estamos lá batalhando para conseguir efetuar aí a questão de carbono e crédito de carbono no Brasil de uma maneira mais clara, de uma maneira com políticas mais claras de como crescer esse tipo de mercado no país. Mas o incentivo ainda estamos realmente engateando, então a gente prefere não esperar governo e sair fazendo. Eu falo que para a nossa iniciativa nós não tivemos nenhum tipo de incentivo de governo, né? Nós fomos atrás da iniciativa privada, né? De grandes empresas que já estão liderando, né? Esse caminho, né? E que começam a ver que elas vão ter que mudar e que, né? Que a embalagem, a forma de ser e tal. E foi a forma que nós encontramos, né? De poder financiar. É um projeto, né? Que tem verticais que não são baratas, né? Fazer isso, de você buscar inovação, de você buscar o projeto científico, por exemplo, que nós montamos, ele é fenomenal. Só que a gente não conseguiu, em 3 anos, financiar o projeto científico. A gente deu um passo para trás, tem que começar menor do que começar ele de um tamanho gigantesco. Então, nós sentimos na pele isso, né? Quando você fala de marketing, de marca, aí sim o incentivo começa a ficar um pouco mais fácil, mas não é um incentivo de governo, né? Aí são empresas que começam a ver que o storytelling faz sentido, até porque dentro das empresas elas já estão mudando. Então o incentivo está vindo muito mais da iniciativa privada, de pessoas físicas, né? Hoje a nossa iniciativa ela busca doações de pessoas físicas, a gente está começando a receber de pessoas que têm uma responsabilidade, né? De family offices e assim por diante, que entendem que nós também somos auditados, a gente tem ali uma base ESG muito sólida, então que eles começam a entender que esse tipo de iniciativa é importante para mudar o conceito da sociedade, para poder, aí sim, forçar governo, forçar a sociedade e eventualmente, a iniciativa privada. Mas está vindo muito da iniciativa privada. A gente está sentindo que esse incentivo, vamos dizer assim, vem de lá. Falando sobre esse incentivo que ele acabou de citar da iniciativa privada, acho que tem uma questão muito interessante que a gente tem trabalhado muito fortemente, é fazer com que as nossas licitações ela induzam a premiação de iniciativas circulares dos fornecedores. E aí, como a gente tem feito isso? A gente chama de fator K, de sustentabilidade, onde as áreas vão apresentando tópicos que, caso o fornecedor atenda àquela iniciativa ou apresente um diferencial de competitividade, ele recebe uma bonificação no contrato. E aí a gente está falando de um cenário, por exemplo, que só nesse ano a gente está falando de licitações em torno de 400 milhões de reais, que a gente impactou dessa maneira. Então, é uma perspectiva, justamente como eu estava colocando anteriormente, de não ser possível ser circular ou sustentável sozinho, sem impulsionar a cadeia de desenvolvimento, da sua cadeia de valor, num sentido realmente de cocriação. E aí, dentro dessa lógica, esse impulso a formas de contratação diferenciadas, a gente acredita que é uma tendência, a gente apostou muito fortemente esse ano, e para o ano que vem a gente também vai reforçar as frentes de atuação nessa linha. Existem outras, quando a gente fala do setor elétrico, existem algumas frentes específicas, por exemplo, de P&D, de eficiência energética, nas quais a gente tem a possibilidade de desenvolver com órgãos de pesquisa, com outros fornecedores, mas acho que o cerne está justamente em apresentar um conceito diferente, transformar realmente a partir daquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, que são as contratações diretas da empresa. Marcelo, quer completar? Muito rapidamente, né, eu falo, também não dependemos nada do governo, não atrapalhar já ajuda bem. Né? Por outro lado, depende do tanto de maldade ou bondade que cada gestão fez, o Ricardo colocou bem. O sistema de energia brasileiro, o Brasil é foda, né? Tem muita coisa super bacana e a gente às vezes consegue entender o que nós temos aqui dentro. Então existe dinheiro de P&D no segmento de energia. Existe dinheiro para investimento para ser usado de maneira correta. Então a iniciativa aqui, até patrocinada pelo Energy Future aqui, como é que nós estamos discutindo isso? E como é que a gente consegue ter essa capacidade de conectividade, né, para conseguir resolver os problemas que são. O Brasil tem jabuticaba, aqui é diferente. Às vezes a coisa importada não funciona aqui. Então, como é que a gente consegue fazer essa conexão e como é que conseguimos usar habilmente o que já está disponível? É questão da gente pensar uma maneira mais criativa de fazer isso. Perfeito. Pedro, você quer completar também?
rapidamente aqui por causa do horário, né, Carla? Assim, acho que a gente vai ser um pouco uníssono nesse aspecto. A despeito da gente perceber alguma proatividade de alguns governos aqui para realmente contribuir a aderir a essas práticas ESG, realmente não dá para esperar. Assim, o empresário hoje, se ele quer realizar, ele tem que começar a fazer. E é assim que a gente fez também. Todos os nossos projetos foram 100% executados com capital próprio dos sócios da URCA. Não tivemos disponibilidade de investimentos de fundos de investimento de fora, ou quer que seja, até então. Então, assim, acho que o mercado financeiro está amadurecendo, como já foi comentado aqui nesse painel também, para olhar para essas empresas ESG e ter um custo de capital adequado para financiar esse tipo de iniciativa. Também tem um caminho grande a ser percorrido nesse sentido, mas, de fato, quem quer fazer tem que ir lá, sujar a bota, botar a mão na massa. Não dá para depender de um determinado tipo de capital, um determinado suporte governamental. Óbvio que seria ótimo se acontecesse, mas até então a gente teve que caminhar muito com as próprias pernas. É isso aí, gente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Tinha muita conversa ainda para rolar, mas tudo bem, ano que vem tem mais Aero Summit. A gente volta até para saber como é que se desenrolaram aí essas parcerias que começaram a partir de agora nesse nosso painel. Prazerzaço conversar com cada um de vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigada, Pedro, Obrigado, também. cara. E é isso aí, gente. Eu fico por aqui lembrando, né, que encaminhar corretamente o seu resíduo, mais do que ser uma forma ecologicamente correta, é um ato social, né, Gui? Correto? Vamos em frente, gente. Muito prazer e até a próxima. Tchau.